Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula de máquinas térmicas, a gente vai continuar falando de propriedades, tá? Na última aula a gente falou sobre o poder calorífico, expliquei que é uma das principais propriedades, né? Dentro da nossa disciplina de máquinas térmicas, né? A propriedade de poder calorífico dos combustíveis. Então ele se torna particularmente importante. Eu expliquei que devido a esse combustível ser a nossa base da energia térmica, né? Para que essa energia, então, esse potencial de poder calorífico se torne calor efetivamente e depois trabalho, certo? Que é o objetivo da máquina térmica. Então hoje a gente vai dar continuidade na segunda aqui, falando sobre a composição química, certo? Então, basicamente, os combustíveis são compostos aí desses elementos químicos, né? Eu já havia até comentado isso. Nós temos carbono, temos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. E um percentual de cinza, né? E também, na verdade, nós temos água. Também eu expliquei isso, né? Então, os combustíveis eles têm um percentual de umidade, né? Que é a água, basicamente, tá? Então, são esses elementos químicos, eles são dados em percentuais, né? Tá? E, como eu já havia falado, o poder calorífico, ele também, de uma forma teórica, é possível calcular, conhecendo, então, essa composição química, né? Essa quantidade de matéria de cada elemento desse aqui, tá? Os átomos, né? E as moléculas de cada elemento, essa formação, e a gente consegue, então, definir o poder calorífico lá. Basicamente, carbono e hidrogênio são os elementos que mais contribuem para o poder calorífico, certo? Na equação lá do poder calorífico, a gente viu isso, né? E quando a gente for ver as reações de combustão também, isso vai ficar muito, muito claro. Então, carbono e hidrogênio são os elementos principais aí, que combinados ao oxigênio na reação de combustão vão, vão possibilitar a reação isotérmica com liberação de calor, que é o que interessa na máquina térmica, né? Ok? Então, o oxigênio, nós estamos vendo que há oxigênio no combustível. Contudo, esse oxigênio ele não beneficia o combustível em si, certo? Porque a reação de combustão, a gente é o próximo tópico de estudo nosso, ele precisa do oxigênio para reagir. Então, mas esse oxigênio presente no combustível, na verdade, ele reduz o poder calorífico, né? E também reduz a exigência teórica de oxigênio na combustão, tá? O enxofre, e ele o enxofre e o nitrogênio são os elementos nocivos, tá? Principalmente o enxofre, ele vai formar ácido sulfúrico aí, a possibilidade de chuva ácida, né? Então, os combustíveis, eles têm percentuais de enxofre muito controlados aí pela legislação, né? Então, na emissão de gases, inclusive tem sensores aí já nos veículos, né, que captam a emissão de gases, que eles já conseguem aí pegar esse percentual de enxofre. Então, porque o enxofre é altamente nocivo à camada de ozônio, né? E a questões ambientais aí, de efeito estufa, aquecimento global, etc. Certo? Também o nitrogênio, tá? Então,
o nitrogênio aí, ele também é nocivo, né? A atmosfera, a camada de ozônio, mas também a saúde humana, né? Com a formação dos seus subprodutos. Então, quando queima, né, na combustão, ele se combina formando um óxido nitroso, por exemplo, então, que é uma substância altamente tóxica aí para o ser humano, né? Então, por isso, ambos, tanto o nitrogênio como o enxofre, que estão presentes nos combustíveis, os combustíveis artificiais tentam minimizar ao máximo esse percentual, porque eles são nocivos tanto ao ambiente como à saúde humana. Então, já havia comentado sobre isso. E também as máquinas, tá? Então, ao ambiente, à saúde humana e também aos equipamentos, porque eles causam níveis de deteriorização grande aí nesses equipamentos, tá? Os equipamentos, nas partes onde eles têm contato, ali, a parte de combustão, né? Câmara de combustão para lá, então eles podem causar danos, grandes danos aí, tá? Então, outra propriedade que temos é a viscosidade, tá? A viscosidade do combustível, a viscosidade é a resistência a qualquer fluido, então ele tem uma viscosidade, uma característica de um fluido, né? Então, principalmente aqui a viscosidade é para os combustíveis líquidos, tá? O gasoso não vai ter, obviamente, essa propriedade, nem o sólido, tá? É só para os líquidos. Então, é a resistência que o combustível tem a fluir, né? A escoar. Então, comumente a gente verifica isso se ele é mais grosso, né? Mais fino. Então, mais leve ou mais pesado também vai tornar mais viscoso. Então, quanto mais grosso, né? Mais viscoso, tá? Como aí. Então, essa propriedade ela é particularmente importante na questão da fluidez, né? Quando eu vou bombear um combustível, por exemplo, nas operações de transporte, de carregamento, né, dos combustíveis líquidos. Então, essa viscosidade vai ser particularmente importante, porque ela pode demandar maior complexidade no sistema, maior energia para ser bombeado aí, maior tempo. Então, vai influenciar nos aspectos logísticos também, que é um fator importante, a gente viu, armazenamento e transporte desses combustíveis, né? Então são fatores, são requisitos econômicos aí, são requisitos dos combustíveis também. Ponto de fluidez. Aí o ponto de fluidez é a temperatura ao qual o combustível vai fluir de forma ideal, certo? E por que isso aí? Então, alguns combustíveis, eles por terem uma viscosidade muito elevada, ou seja, eles são muito densos, muito grossos, né? Falando a grosso modo, muitas vezes eu preciso aquecer. É bem comum, por exemplo, no próprio petróleo, né? Existem várias qualidades de petróleo e de óleos combustíveis também, né? Então, o petróleo ele é bem viscoso, ele é bem denso, né? Bem pesado. Então, a uma determinada temperatura, ele fica praticamente, ele fica quase no estado sólido, digamos assim, e fica quase inviável bombear ele, né? Tá? Através de sistema de bomba. Então, o que é necessário? É necessário aquecer ele até que ele chegue num ponto, numa temperatura de fluidez, é chamada ponto de fluidez, né? A temperatura mínima para que os derivados do petróleo escoam sem apresentar problemas. Tá? Então, eu tenho que aquecer para que ele chegue numa temperatura na qual a viscosidade dele diminua e ele possa ser, então, bombeado, né? Transferido de um navio para um tanque, ou mesmo de um tanque para caminhões, ou etc. Então,
São operações de transporte, né? De bombeamento e transporte. Calor latente. Calor latente, então, basicamente é a energia na forma de calor que é absorvida pelo combustível para que ele mude de fase, né? Para que ele mude de fase. Essa propriedade é particularmente importante quando você tem a queima de um combustível sólido, por exemplo, né? Ou mesmo de um combustível líquido, né? Por quê? Porque eu expliquei que esse combustível ele vai demandar uma quantidade de energia, porque o combustível, os combustíveis, eles queimam no estado gasoso, tá? Mesmo um combustível sólido, ele não queima no estado sólido, tá? Ele queima no estado gasoso. Um combustível líquido também não queima no estado líquido, ele queima no estado gasoso. Então, para ele mudar de fase, né, o combustível sólido passar para o estado gasoso, eu preciso fornecer calor para ele, né? Ele tem que aquecer. E então esse calor transferido, esse calor que é consumido pelo combustível para ele mudar de fase, ele vem da própria combustão do combustível, né? Então, por isso, muitas vezes eu perco muita energia térmica por causa do consumo de calor latente aí na mudança de fase desse combustível, certo? Então é isso, essa aí é a propriedade aí, é o quanto de calor ele absorve. Então o ideal é que ele absorva o mínimo possível, né, na mudança de fase para o estado gasoso. Né? Isso que vai acontecer. Ponto de Foucault, então, é a temperatura também, né, uma temperatura no qual o combustível libera gases. Ou seja, ele é a temperatura ao qual ele está pronto para queimar, pronto para inflamar, aí, né, o termo usado. É a temperatura de inflamação do combustível, ou seja, é a temperatura ao qual ele libera gases. E lembre que eu falei, o combustível vai queimar no estado gasoso. Então, esses gases liberados nessa temperatura aí, no ponto de Foucault, são esses gases que vão queimar, certo? Então, todo combustível ele tem essa propriedade, é o ponto de Foucault dele, ou seja, é o ponto no qual ele começa a liberar os gases que queimam, esses gases que vão queimar, certo? Quando você vê uma madeira queimando, você observa que a chama ela está na superfície, né? Por quê? Porque o que está queimando ali são os gases que a madeira está soltando, né? Não está queimando o sólido em si, mas os gases que ela está liberando ali pelo efeito da própria combustão que está aquecendo aquela madeira, ela está liberando esses gases. Então, ela atingiu o ponto de Foucault dela, ela começa a liberar gases, né? Se você começar a esfregar ali a madeira, né, com a técnica de fazer fogo antiga, né? Ainda se usa, mas nos ambientes de sobrevivência de selva, ele esfrega a madeira uma na outra até que ela chegue numa temperatura e comece a liberar gases. Então, esses gases é que queimam ali, né? Aí então, ela libera gases e na sequência ela começa a combustão. Né? Então, veja aqui o exemplo. Olha. O coque, por exemplo, é sólido, né? 660 graus para ele liberar gases que inflamam. O álcool etílico, 402 graus. Né? O octano, 220 graus. Tá? Aqui já é líquido, né? E aqui já é um gás, tá? Umidade, então, é outra propriedade. Não sei se podemos chamar exatamente de propriedade, né? Apesar dela estar aqui, mas, como eu falei, todo combustível tem um percentual de umidade, de água, né? Então, é água aí, né? Quantidade de água no combustível, tá? Os combustíveis sólidos são os que mais vão ter umidade, mais vão concentrar água, né? Pela sua própria característica física, certo? Então, pode chegar até aí 80%, né?
Pensa o seguinte, aquele carvão lá que você comprou, que está molhado, ele é muito ruim para fazer churrasco, né? Por quê? Porque ele está molhado, ele está úmido, a quantidade de umidade é muito grande. Então você vai consumir muita energia da própria combustão dele para vaporizar essa água que está presente ali. Tá? Então, a níveis muito elevados de umidade, é isso que acontece. Aí por isso que o carvão lá, esse carvão é muito ruim, ele não gera calor suficiente ali nem para queimar a carne, então para assar a carne, né? Ele se vai todinho só para vaporizar essa água. Então, uma parte muito grande do calor dele é direcionada para vaporizar a água que está presente. Por isso que ele fica naquela condição de que não aquece bem, né? Então aí é muito importante esse fator nos combustíveis, né? Por causa disso, por causa desse aspecto aí. E a gente viu lá no poder calorífico, a diferença entre o poder calorífico superior e o inferior é exatamente a presença aí do hidrogênio que contém na água, né? Tá? Densidade, então outra propriedade aí, essa propriedade é a massa, né, por unidade de volume. Então, ela indica diretamente o quê? O peso desse combustível. Também essa densidade é muito importante nas operações de armazenamento, transporte, que basicamente armazenamento e transporte, pessoal, vai existir qualquer... Isso é um requisito de qualquer combustível. Então, por quê? Porque sempre eu vou, para um determinado processo térmico, eu vou precisar ter um combustível. E esse combustível vai precisar ficar armazenado para ser consumido, né? Então a densidade é particularmente importante aí nesse aspecto. Alguns exemplos, o coque, né? E é um sólido, então ó, tem uma densidade bem elevada, quase maior do que a água um pouco, né? Madeira de pinos, aí é uma madeira bem mais leve. Gasolina, né? Um líquido. E o metano, que é um gás, olha, é muito baixa, né? Metano muito leve, né? Então, o problema dos gasosos, tá, pessoal, é porque, por exemplo, o metano, e como qualquer outro gás aí, o metano ele é um gás que contém no gás natural, que é um combustível natural, e o próprio GLP, que já é um combustível artificial. Esses gases, o grande problema deles não é o peso em si, mas para transportar, eles precisam ser transportados sob pressão. Então, a gente vai ter eles armazenados sob pressão. Por quê? Porque eles são transportados no estado líquido, né? Porque no estado líquido o risco é menor, né? Tá? De explosão e tudo. Então, eles no estado gasoso são muito instáveis, né? O GLP, a pressão é relativamente baixa, né? Por isso que ele é até vendido aí nos botijões, né, de gás, o GLP, o gás de cozinha, também conhecido como gás de cozinha, mas ele é utilizado em vários outros usos aí, né? Já o gás natural, ele precisa de uma pressão muito elevada e resfriado a uma baixíssima temperatura para ser transportado. Então, ele é transportado no estado líquido, né? O GLP também, dentro do botijão, ele está no estado líquido, né? Porque ele está sob uma determinada pressão. Ali ele foi para o estado líquido, ele está resfriado também, né? Para minimizar o risco, né? de explosão, etc. Para eu poder transportar ele. Então, os combustíveis gasosos, eles são muito bons de queima, né? Eles têm um poder calorífico elevado, eles queimam com grande facilidade, não deixam resíduo, né? Não deixam nenhum tipo de resíduo sólido. Eles já estão prontos para queimar, queimam numa velocidade muito rápida, mas a dificuldade realmente é o transporte deles, tá? Por isso ainda são limitados, principalmente os gases aí que eu estou falando, né? Principalmente gás natural. Então, aí voltando aqui a alguns aspectos de combustíveis sólidos, né?
Então, eles são encontrados de várias formas na natureza. Aí, essas propriedades que foram faladas anteriormente, elas algumas elas se aplicam, sim, a poder calorífico se aplica a todos os combustíveis, né? Mas algumas, aí como se aplica mais a líquidos, né? Por isso que agora a gente a gente vai ver alguns aspectos dos combustíveis sólidos aqui, novamente, certo? Alguns tipos aí como são encontrados, ó, até na natureza, né? Alguns mais conhecidos da gente aí, ó, carvão mineral, então minério, né? É natural? É natural. Biomassa, natural. Quando a gente fala de biomassa, é um nome meio genérico, tá? Tem vários tipos de biomassa aí. A madeira, a própria lenha, né? Bagaço de cana, serragem, casca de arroz e outros. Tá? Então, não achem estranho, por exemplo, ter casca de arroz aqui, bagaço de cana. Isso pode ser usado como combustível? É usado em algum lugar? Sim, é muito usado quando você tem muita disponibilidade desse tipo de biomassa em algum lugar, como eu falei, né? Uma fazenda de arroz, por exemplo. Pô, ali, se ele está beneficiando o arroz ali, então sobra muita palha do arroz, né? É um tipo de cultura que gera muita palha, muito resíduo, né? E esse resíduo é altamente inflamável. E onde eu vou queimar ele? Como eu falei, não vai queimar no motor de combustão interna, obviamente. Esses combustíveis, essas biomassas, elas são queimadas normalmente aonde? Em caldeiras, tá? As caldeiras, elas são máquinas térmicas. A gente vai estudar as caldeiras, elas são máquinas térmicas muito versáteis. Então, há uma infinidade de tipos de caldeira, né? Tamanhos muito diferentes, e elas queimam praticamente todos os tipos de combustíveis aí. A gente vai ver então depois. Então, quando eu falar de combustíveis sólidos, não se assuste, eles são realmente combustíveis, tá? E aí, ó, propriedades do sólido também, né? Que a umidade vai entrar particularmente. Aí, aqui nós temos uma propriedade dos sólidos que não tem no líquido, né? O líquido lá, ele tem um ponto de fluidez dele, né? Então, é específico lá para o líquido. Ele tem a viscosidade. Então, esses são propriedades específicas para os líquidos. A granulometria é um tipo de propriedade específica aí dos sólidos, né? Porque são grãos, né? O que é granulometria? É basicamente o tamanho do grão, né? O formato do grão, a dureza do grão. Tá? Então, assim, para um combustível sólido, muitas vezes é interessante eu até dar algum tipo de tratamento, né, nele antes dele ir para fornalha, por exemplo, das caldeiras. Tá? Porque quanto menor o tamanho desse grão, você concorda que vai ser mais fácil ele queimar, né? Então, quanto menor ele tiver ali, mais rápido ele vai queimar. Então, muitas vezes é interessante realmente eu beneficiar. Até para, por exemplo, a umidade, existem processos de secagem que elas tiram muita umidade. Então, às vezes, muitos combustíveis sólidos passam por processo de secagem, inclusive ao ar livre. É possível secar o solo com combustível sólido, tranquilamente. Né? O sol aí vai tirar toda a umidade, aí vai secar bem, o que vai melhorar muito a queima dele. Vai gastar menos energia, né? Na hora da queima para vaporizar essa água presente. Assim como se eu pegar pedaços muito grandes, ele vai demorar um tempo maior, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer aquele churrasco lá, você prefere pedras de carvão maior. Por quê? Porque você quer que demore mais para queimar para poder assar uma quantidade de carne maior, certo? Para uma questão da caldeira, é o contrário. Quanto menor, mais rápido vai queimar, mais calor em função do tempo, né? Mais energia em função do tempo eu vou ter. Tá? Então, o ideal é que os grãos sejam menores possíveis. Aí, ao ponto de, por exemplo, o pó de serragem, né?
que é um resíduo onde se beneficia a madeira, se corta a madeira, então tem muito pó de serragem. Aquilo ali, se você jogar para cima ali, ele até gera gases, né, altamente inflamável, né, e queima numa velocidade muito rápida. Então, o que é extremamente interessante é um combustível sólido. Tá? Então, essa é a única diferença aí. A gente não vai entrar porque já falamos dos demais. Né? Os principais combustíveis sólidos no mundo aí, a lenha, né, muito utilizada, apesar da madeira aí terem vários protocolos aí internacionais em defesa aí do meio ambiente, principalmente essa questão da madeira, um consumo mais sustentável, né? Então, mas ainda assim, já existe, né, alguns tipos de cultura para queimar a madeira, né? Para madeira de reflorestamento. Então você consegue numa velocidade muito alta plantar ela, né? E depois queimar. Então é possível isso, né? É uma forma sustentável, né? E o carvão mineral também ainda presente em abundância, tá? No planeta, mas extremamente poluidor, né? O carvão mineral. Há várias qualidades de carvão mineral. O Brasil não utiliza muito, porque o do Brasil é muito ruim, é um dos piores, de pior qualidade do mundo, né? E é um dos mais poluidores. Então, ele não é viável aí do ponto de vista ambiental, não. O carvão mineral existente no Brasil, né? E aí outros combustíveis sólidos, também não vou entrar em detalhes, alguns combustíveis são muito usados, talvez a gente não esteja muito familiarizado, mas também não vai impactar tanto aí na nossa disciplina, não. Já que o nosso foco é a utilização desse combustível na queima aí, né? Carvão mineral, né? Então, é aquilo que eu falei, né? O alto teor de enxofre, ele é altamente poluente, né? Mesmo falando do carvão mineral, como eu falei, há várias qualidades, vários tipos, né, de carvão mineral. Aqui algumas classificações que nós temos aqui, voláteis. O que quer dizer isso? Ó, alguns combustíveis sólidos, eles vão deixar resíduo, né? A grande maioria, na verdade, vai deixar algum resíduo, sim. O combustível sólido, ele deixa um resíduo. Então, pode deixar mais resíduo ou menos resíduo. Depende desse combustível, né? A gente vê que tem uma hora, por exemplo, o carvão lá, que ele vai apagar, ele não vai queimar mais aquele resíduo, né? Sólido, que ficou ali. Então você é obrigado a descartar aquilo ali, porque não vai queimar, né? Então é esse caso aqui, ó. No caso, os voláteis é o que queima, tá? É o que vira gás, né? Volátil é o que vai virar aquele gás lá, que é o que queima. Então, é o percentual, nesse caso aqui, que vai queimar efetivamente. Ó, veja, o carvão seco, ele é de 40% a 50% aí dele vai queimar na forma volátil, né? Vai se transformar em gasoso e vai queimar, tá? E aí vai cair nesse percentual, tá? Então há várias qualidades, vários tipos de sólidos, né? Biomassa, então já falei da biomassa, os vários tipos. Quando a gente fala biomassa é um nome genérico, está ligado a todos algum tipo de material natural, né, que pode se tornar combustível aí, tá? A lenha, por exemplo, pode ser considerada uma biomassa, né? A casca do arroz, bagaço de cana. Tem vários tipos de palha que podem, né? Aí, tá? Aqui um exemplo da lenha, poder calorífico superior dela, né? Só que aí, lembrem, é um combustível sólido, né? A madeira, principalmente, ela tem muita umidade, ó. Com 50% de umidade, ele vai atingir isso aqui, ó. 1.990 quilocalorias por quilo. Com 10% de umidade, ele vai atingir quase mais do que o dobro, né?
Então, observe, a umidade, porque, olha, 40, a diferença aqui é porque foi gasto uma energia muito grande aqui, para transformar esses 50% de umidade de água em vapor, né? Então, consumiu energia. Esse é o problema da água presente no combustível, né? Por exemplo, se tu abasteceu o teu carro lá e o cara botou tem água no combustível, num percentual muito grande, o que você vai perceber é que o carro vai realmente ficar fraco ali, né? Tá? E não vai conseguir. Por quê? Porque vai reduzir o poder de queima daquele. Ele tem um poder calorífico teórico, mas só que com a presença de água ele tem que vaporizar aquela água toda. E aí o poder calorífico do combustível está sendo consumido todo para vaporizar a água, né? Então, por isso que o carro fica fraco se tiver muita água no combustível. Ele perde a potência porque não tem poder calorífico. O motor de combustão interna é uma máquina térmica. Ele queima o combustível para gerar calor, para gerar trabalho, a partir desse calor, né? A expansão dos gases. Aqui, ó, outras biomassas. Ó. Pinos, que é um tipo de madeira, eucalipto é um tipo de madeira, casca de arroz, bagaço de cana, casca de coco, ó, muito usado no Nordeste, né? A casca de coco aí, pensa, aquela casca, né? O coco, que teoricamente é aquilo ali lixo, né? Então, pode ser usado como adubo ou material orgânico, mas como combustível ele é muito bom, inclusive. Ó. Sabugo de milho, ó, também, ó, só aquela parte de dentro, né? Ramas de algodão, resíduos sólidos urbanos. O que seria esse resíduo sólido urbano? Lixo, pessoal. Isso aqui é lixo, tá? Lixo pode ser usado como combustível? Tá lá o lixão, né? Inclusive, podia ser uma grande solução ambiental e já existem usinas, né? Aqui no Brasil, inclusive, no sul do país, tem uma empresa implementando usinas termoelétricas dentro dos lixões, né? Então ele queima ali com o lixo de uma forma controlada e obtém energia a partir desse lixo. O que é mais comum é também os biodigestores, né? Então, os biodigestores que podem usar tanto o excremento animal, tá aqui, ó. O excremento animal são as fezes dos animais, né? Como os resíduos sólidos, como o lixo, tá? Como também até parte de qualquer tipo de resíduo também vegetal pode ser colocado em biodigestores e a partir dali gerar os gases, né, da decomposição desse material e esses gases serem queimados, que é isso que essas usinas térmicas fazem, né? Então, ao mesmo tempo ela está resolvendo um problema ambiental do lixo, né, que é onde você vai colocar tanto lixo, como se beneficiando disso, gerando energia elétrica. Né? Então, é a partir de biodigestores. Esse biodigestor ele gera um gás, né? O metano. Então, a matéria orgânica em decomposição ela gera metano, fezes, né? De animais. Então, os biodigestores, inclusive, são comuns em zonas rurais e eles utilizam esse gás, inclusive, nos fogões, né? Para fazer alimento, tudo. Então, são biodigestores. É um processo muito simples de obter um gás combustível a partir de matéria orgânica em decomposição. Tá? Então, e resolve um baita de um problema ambiental aí. E isso pode ser feito dessa forma. Resíduos sólidos, lixo e fezes de animais. Ó, biomassas aqui, a composição química das biomassas. Ó. Se eu quiser calcular o poder calorífico,
Aqui foi dado o poder calorífico, né? Tá vendo? Se a gente fosse comparar, lembra, quem tem maior poder, aqui é poder calorífico superior, não está considerando a umidade, né? Lembra, poder calorífico superior não está considerando a umidade. Se eu fosse comparar aqui, ó, o pinus é a madeira que tem maior poder calorífico. Aqui eu tenho a composição química, né, em percentual de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e água. Né? Botou aqui água. Percentual de água presente. Tá? Que é de umidade, mesma coisa, tá? Então, eu poderia calcular aqui a partir da composição química, por esse percentual, quanto é que ele vai me fornecer de poder calorífico, né? Utilizando aquela equação lá, por exemplo, aqui, ó. Mostrei para vocês. Aqui na propriedade de poder calorífico, tá aqui, ó. Calculando o poder calórico superior, poder calórico inferior a partir do percentual de carbono, hidrogênio, oxigênio e enxofre. Hidrogênio e umidade, que lá no caso está expressa pela água, né? Voltando aqui. Aqui, certo? Então, combustíveis líquidos são constituídos basicamente de hidrocarbonetos, são os mais comuns, os derivados aí de petróleo, a sua maioria são hidrocarbonetos, né? Carbono e hidrogênio. Olha lá. A base dos combustíveis é carbono e hidrogênio. Então tem a classe dos benzols, né? Que vem do anel de benzeno, e os álcools, que o álcool etílico aí que nós usamos nos veículos é um tipo de álcool aí, então, né? Há vários tipos aí. Aqui eu botei alguma explicação. Os hidrocarbonetos nós conhecemos bem, né? Os derivados do petróleo são hidrocarbonetos, tá? Mas aí há alguns outros combustíveis aí, caso o benzeno e os álcools aí também. Mas veja que basicamente também as cadeias, mesmo o álcool aqui, ó, veja a cadeia do benzeno, carbono e hidrogênio, né? Então ele não deixa de ser um hidrocarboneto de certa forma. E os álcools também, ó, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Não deixa de ser um hidrocarboneto. Tá? Então, os efetivamente chamados hidrocarbonetos são normalmente derivados aí de petróleo, né? Então, vários, gasolina, nafta, querosene, óleo diesel, óleo combustível, tá? Então, tem vários aí deles. Os combustíveis gasosos, eu já expliquei, apesar de termos em abundância, né, o gás natural, ele ainda tem uma limitação em relação ao transporte, né? Então, nós poderíamos estar usando já o gás natural nos veículos de uma forma bem expressa, mas ele ainda tem algumas limitações de armazenamento e transporte aí, porque eles precisam ser armazenados a altíssimas pressões. Tá? Então, o gás natural ele é obtido junto com o petróleo, é um combustível natural, né? E, na verdade, na composição dele há vários gases, tá? Metano, etano, propano, butano, tem vários gases aí nele. Gás com efeito de petróleo, que é o GLP, que nós conhecemos, o famoso gás de cozinha também. Aí já é um gás artificial, né? Um combustível artificial, gasoso. Mas também todos esses são transportados e armazenados no estado líquido, né, pessoal? E isso gera alguma dificuldade aí nesse aspecto logístico dele. Quando a gente fala em resíduos, né, que podem ser combustíveis, tudo é combustível, né, pessoal? Tudo que tem carbono e hidrogênio, toda a matéria tem carbono e hidrogênio, isso pode ser combustível, né? A diferença é que se os combustíveis têm aqueles requisitos lá que a gente falou inicialmente, a gente pode até voltar aqui, eu falei na primeira aula isso aí, mas ele é um assunto
bem importante aqui, não as propriedades não, são os requisitos. Né? Definição. Aqui, são esses os requisitos técnicos e econômicos. Tá? Então, tudo praticamente que tem matéria pode ser combustível, mas por que a gente não trata isso efetivamente como combustível? Devido a esses fatores aqui, que são requisitos técnicos e econômicos. Disponibilidade, tem disponibilidade? Está disponível? Facilidade de uso? Não forma substâncias tóxicas, né, corrosivas, agressivas ao meio ambiente, à saúde humana e às máquinas? É de fácil obtenção? Tem baixo custo de produção? Tem segurança no armazenamento e no transporte? Então, o gás natural, ele tem segurança, né? Mas essa segurança demanda alguns requisitos aí e algum custo elevado. Pessoal, basicamente a gente concluiu aqui a parte de combustíveis, tá? Então, já disponibilizei um exercício para vocês. Aqui, o final aqui fala mais dos resíduos, como eu disse. Há vários tipos de resíduos aí urbanos, então, basicamente o lixo, né? Agrícolas, todo tipo de colheita de algum tipo de vegetal vai gerar algum tipo de resíduo vegetal lá que pode ser usado como combustível. Tanto em biodigestores como queimar direto na caldeira. Por exemplo, as palhas de arroz, ela queima direto na caldeira, tá? Então, existem duas possibilidades. Eu colocar isso no biodigestor e virar um gás e eu queimar esse gás, ou eu posso pegar direto a palha e jogar na caldeira. Então, depende aí. As caldeiras é que normalmente vão queimar esse combustível aí, o próprio resíduo dele. Agora, se eu for utilizar isso aí para outros tipos de caldeira, por exemplo, os motores. Motor de combustão interna vai queimar um biogás aí, oriundo de excremento vegetal, oriundo de resíduos agrícolas? Vai queimar, sim. Tá? Por quê? Porque tem metano ali, tem metano, né? É gerado gás metano. Então, o metano é inflamável nos motores de combustão interna. Então, posso fazer isso, acender chamas aí para a cozinha, né? Para fogão de cozinha, que é muito utilizado em áreas rurais, como eu falei. Resíduos pecuários são as fezes dos animais, também podem ser utilizados em biogás, né? Em biodigestores, né? Através de decomposição anaeróbica. Resíduos florestais também, que são resíduos vegetais, não deixam de ser. A agroindústria, que gera vários resíduos a partir dessas culturas aí, ou de criação de animais. Então, eu posso queimar esse tipo de resíduo até animal. E como eu falei, pode ser queimada a própria biomassa, ou posso fazer com que essa biomassa vire um biogás. Tá? Então, eu encerro aqui. Pirólise, né, que é um processo aí de transformação dessas matérias em gás, né, uma queima lenta, onde vai gaseificando essa biomassa e depois ela é armazenada e usada. Né? É interessante a gente falar, por exemplo, os biodigestores. Gera metano, mas aí a questão da pressão. Pessoal, a pressão é muito baixa, então um sistema muito simples, você consegue gerar metano ali e queimar ele. Então, não é igual o gás natural, que você realmente precisa armazenar em pressões muito elevadas aí para o transporte. Ok? Então, até a nossa próxima aula, nosso próximo assunto.